Olá, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o guia de leitura, estudo e reflexão da exortação Verbo Domini, do Papa Bento XVI. Eu sou o padre Francisco Ivan de Souza, da paróquia e santuário Nossa Senhora de Fátima. Então, este guia de leitura, a partir da Verbo Domini, é do padre Ricardo Figueiredo e é publicado pela Paulus. Então nós vamos encontrar este livro, esta reflexão, esse guia nas Paulus. E o padre Ricardo começa com um texto muito interessante, uma pergunta: o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para você? O que é a palavra de Deus para nós? Qual é o sentido desta palavra? Então ele diz assim, o padre Ricardo Figueiredo: quando falamos em Sagrada Escritura, em palavra de Deus, nos conhecimentos bíblicos, qual é a novidade que tudo isto traz para a vida do mundo e da humanidade? Afirma-se na exortação apostólica: a novidade da revelação bíblica consiste no fato de Deus se dar a conhecer no diálogo que deseja ter conosco. É o número 6, no Verbo Domini. No entanto, se isto é verdade para o conjunto da revelação bíblica, para nós cristãos, tudo ganha uma maior profundidade, na medida em que a luz do que afirma o prólogo de São João, lá no capítulo 1, de 1 a 8, o Verbo que desde o princípio está junto de Deus e é Deus. Não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é o que diz o texto. Então, é importante quando nós abrimos essa reflexão para saber, não é? Que a reflexão passa também por toda essa questão da encarnação, do Verbo, do Filho de Deus. Né? E podemos continuar quando o padre Ricardo Figueiredo diz: portanto, feitos à imagem e semelhança de Deus amor, só nós podemos compreender a nós mesmos no acolhimento do Verbo e na docilidade à obra do Espírito Santo. É a luz da revelação feita pelo Verbo divino que se esclarece definitivamente o enigma da condição humana, diz o número 6 da exortação. Por tudo isto, tem tanta importância o conhecimento da palavra de Deus a partir de Cristo, sendo o próprio mistério de Jesus e da sua vida o melhor guia para compreendermos a palavra de Deus. Como nós buscamos, como nós refletimos a santa palavra de Deus? E o padre Ricardo traz um item: Cristologia da palavra. O que é isso? Cristologia da palavra. Os números 11 a 13 da Verbo Domini apresenta para nós a cristologia da palavra. O Papa Bento XVI procura trazer para nós toda essa graça da cristologia, né, para que possamos entender, né, o que é realmente. Então, a cristologia é a disciplina teológica que se ocupa do mistério da pessoa de Jesus Cristo, a sua humanidade e divindade, e todos os temas em torno da revelação cristã enquanto tal. Então, estes números da exortação apresentam-nos um itinerário profundo sobre como compreender a palavra de Deus à luz que conhecemos de Jesus Cristo. Então, esses números de 11 a 13 da exortação apostólica Verbo Domini
também traz para nós essa luz, toda essa explicação. A partir desse olhar, diz o número 11A da exortação apostólica, Verbo Domini. Deste olhar sobre a realidade como obra da Santíssima Trindade, através do Verbo Divino, podemos compreender as palavras do autor da carta aos Hebreus, que é que diz: tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, agora falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem igualmente criou o mundo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. É estupendo observar como todo o Antigo Testamento se nos apresenta já como história na qual Deus comunica a sua palavra. Quer dizer, desde o Antigo Testamento, Deus já faz a comunicação da palavra para nós. De fato, tendo estabelecido aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, de 1 a 8, e com o povo de Israel, por meio de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 24, 8, revelou-se ao povo escolhido como único Deus, verdadeiro e vivo, em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer, por experiência, os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente, ouvindo mesmo Deus falar, por boca dos seus profetas, e os difundisse mais amplamente entre os homens. Aí nós vamos lembrar o Salmo 21, 28 a 29, o Salmo 95, de 1 a 3, Isaías, capítulo 2, de 1 a 4, Jeremias 3, 17 e assim por diante. Desde o início, como assinala Bento XVI, diz o padre Ricardo Figueiredo, Deus revelou-se como um Deus que acompanha o seu povo. É um Deus que se aproxima, que lança novos horizontes e caminhos a serem percorridos. Na dinâmica do Antigo Testamento, dando-nos conta de que como Deus próximo, pode aproximar-se sem limites. Este fazer-se próximo do ser humano teve a sua realização plena e completa no acontecimento da encarnação, quando o próprio Verbo de Deus se fez carne e se tornou um de nós. Como nós rezamos, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o 11b da exortação diz assim: esta descendência de Deus realiza de modo insuperável na encarnação do Verbo. A palavra eterna que se exprime na criação e comunica na história da salvação. Tornou-se em Cristo um homem nascido de mulher. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Aqui a palavra não se exprime primariamente num discurso, em conceitos ou regras, mas vemo-nos colocados diante da própria pessoa de Jesus. A sua história, única e singular, é palavra definitiva que Deus diz à humanidade. Daqui se compreende por que motivo, no início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá vida a um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Que belo, né? O encontro com Jesus Cristo. A renovação deste encontro e desta consciência gera no coração dos fiéis a maravilha pela iniciativa divina que o homem, com as suas próprias capacidades racionais e imaginação, jamais teria podido conceder. Trata-se de uma novidade inaudita
e humanamente inconcebível. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. João 1,14. Estas expressões não indicam uma figura retórica, mas uma experiência vivida. Quem a refere é São João, testemunha ocular. Nós vimos a sua glória, glória que ele vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A fé apostólica testemunha que a palavra eterna se fez um de nós. A palavra divina exprime-se verdadeiramente em palavras humanas. Então, qual é o significado da palavra de Deus para você? O que a palavra de Deus traz para a nossa vida? Como você tem procurado conhecer e viver a palavra? Escutar, meditar, celebrar a palavra. Procure ler na sua Bíblia, sobretudo começando pelas cartas de São João, pelos evangelhos, por aí a gente vai começando a mergulhar na leitura bíblica. E a pergunta, o que você compreendeu de tudo isso? Faça uma síntese, na certeza de que a palavra de Deus é ponte, é luz para cada um de nós. A palavra não veio para dividir, mas para gerar em nós essa graça que é dada por Deus pela sua palavra, especialmente por Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Até o próximo encontro com a graça de Deus.